Galera, e aí? Será que já temos rebaixados para a Série B? Luiz Heitor cravou dois times rebaixados e eu vou comentar um pouquinho sobre o Z4 da Série A, cara. Vamos ver o que é que ele falou? Caíram. Fortaleza e Sport estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Todo mundo reage, todo mundo pontua, todo mundo ganha jogos, menos Sport e Fortaleza. O Fortaleza vem de 4 derrotas consecutivas. Não sabe o que é ganhar um jogo tem mais de um mês. E ontem apanhou de novo, tá com 15 pontos. E viu o Juventude ganhar na rodada contra o Ceará, o Vitória ganhar do Atlético Mineiro, o Vasco ganhar do próprio Sport e o Santos pontuar. A distância do Fortaleza pro 16º, que era de 4 pontos no início da rodada, tá em 7. A distância do Sport, que tava em 9, tá em 12. Já era, irmão, tá rebaixado pra Série B, os dois. Ó, realmente, cara, a diferença aqui, você vê que o Z4 deu uma embolada, né? Porque o Vitória tá ali colado com Vasco e Santos. O Juventude também colou devido à derrota patética do Ceará na Arena Castelão. Mas realmente, o 19º e o 20º parecem outro campeonato, né? Parecem outra dimensão, estão bem afastado ali da zona, né, do limite da zona de rebaixamento, do 17º, 16º colocado. E eu vou comentar um pouquinho sobre o Z4, que aumentou sim a régua, né? A régua aumentou, os times ganharam, o Vitória venceu, o Juventude venceu, o próprio Vasco também venceu, o Santos empatou. Então deu uma embolada e a projeção aí para escapar também tá mais difícil. O Ceará vai ter que se virar fora de casa contra Vasco, tem uma sequência complicada. Esse vídeo aqui não é para tirar onda não, que eu nem consigo. O Ceará fez tanta raiva no sábado que eu nem consigo tirar onda com Fortaleza, com Sport. Isso aqui é pra gente falar de Z4, projeção para escapar do rebaixamento. Então já peço para você que está chegando aqui, deixar o like, compartilhar, mandar para geral, quem puder. Seja membro BPR, tem dica especial para vocês, cara. Aponta aí o celular pro QR Code, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui da Golcase. Aproveita a promoção, cupom Bora Pro Racha. Na compra de uma capinha você ganha outra. Tem garrafa fresca, eu tô sempre aqui com a minha. Mochilas, enfim, cara. Muito produto legal, licenciados aí pelo Ceará Esporte Clube e pelos principais, né, clubes do país. Então, se você torce outro time, procura lá que provavelmente teu time também é licenciado lá na Golcase. Aproveita o cupom. Cupom Bora Pro Racha que você tem um desconto especial. Beleza? É isso. Vamos pro vídeo. Galera, simbora. Vamos lá comentar um pouquinho sobre o que o Luiz Heitor trouxe, né, em relação ao Z4. Vamos ver o que é que ele falou no restante desse vídeo, aí a gente faz as nossas análises por aqui também. Vão morrer abraçados. O Juventude e o Vitória ainda estão batalhando, estão brigando. Pode ser que caia também, mas o fato é, Sport e Fortaleza já foi, já estão rebaixados. Ou alguém aí acha que vai ter virada de chave pro Fortaleza? Com o Renato Paiva, com Paivinha de treinador, é claro que não vai ter, gente, pelo amor de Deus. Até um cego tá vendo isso. E o Sport com 10 pontos? Vai ter campanha de G4? Com esse elenco, com esse treinador, com esse presidente, sem segundo volante? Sem pontas que decidem jogos? Não dá. O nosso melhor zagueiro tá lesionado com hernia de disco. 500 hernia de disco aí que ele teve que fazer cirurgia, que é Rafael Thierry, com 35 anos de idade. Não dá, cara. Simplesmente assim, não dá. O Sport tem um elenco limitadíssimo e um treinador também para ter que fazer campanha de G6, G4. Não vai, acabou, tá rebaixado. Aí é só questão do tempo para confirmar. E o Fortaleza é a mesmíssima coisa. A disputa agora é quem vai ser o lanterna. O Sport ou o Fortaleza? Fortaleza fala assim, Sport, eu quero pegar essa tua lanterna. Ele apanha toda hora. Mas o Sport fala, não, nananina não. Eu quero ficar com a lanterna abraçada até a última rodada. Deixa ela comigo, sai fora. É isso que o Sport tá fazendo. É a briga para ver quem vai ser o menos pior. O Sport ou o Fortaleza. Aí, cara, e de fato, quando a gente olha pro Z4, né, a análise do Luiz Heitor é coerente, porque tem dois times que estão mais afundados, no momento não estão realmente reagindo, e dentro do Z4 tivemos dois times que reagiram, né? O próprio Vitória venceu dentro de casa o Atlético Mineiro com golaço do Eric que passou por aqui, e o Juventude que ganhou do Ceará na Arena Castelão. O Ceará que deu essa bobeada, porra, era pra ter vencido, era um jogo ali que não dá pra engolir, não dá para, não é justificável de forma alguma você perder pro Juventude duas vezes no campeonato, cara. Sabe? Não tem o que falar. É um adversário direto, você dá 6 pontos pros caras, é realmente assim, entregar uma oportunidade para o adversário direto, e o Ceará perdeu a oportunidade de deixar uma distância confortável para o Z4. No momento, o Ceará está a 4 pontos do Z4. A régua subiu, tá? A régua subiu. Com essas vitórias, inclusive a vitória do Vasco, a régua subiu aí e a projeção para escapar vai necessitar aí de mais pontos. Então, se o Ceará quer permanecer na Série A, essas bobeadas dentro de casa não podem se repetir, certo? Então, o Ceará vai ter que se superar fora de casa, tentar nesse jogo atrasado contra o Fluminense, vencer ou pontuar, ou o próprio jogo contra o Vasco que está numa reação, você não pode deixar o Vasco te ultrapassar e, enfim, o Ceará vai ter uma sequência complicada, tá? Vai pegar aí o Vasco da Gama fora de casa daqui a alguns dias, né? Daqui a 13 dias, aí pega o Bahia em casa, São Paulo fora e depois
Vitória, Santos e Sport, só confronto direto. E esses confrontos diretos aqui, 2 são fora de casa, né? Vitória e Sport, e 1 dentro de casa contra o Santos do Vojvoda, que vem mostrando até um futebol melhor na última partida, mostrou um futebol melhor, apenas empatou com o Fluminense, mas a tendência é do Santos melhorar na competição. Então, não é uma sequência fácil a do Ceará, vai ter que se superar, vacilou dentro de casa, tem que recuperar fora de casa e em outros jogos, né? Pois bem, cara, o Z4 ficou dessa forma e, de fato, como o Zé falou, do Juventude para cima tá todo mundo reagindo, e você vê que a diferença, inclusive, do Juventude, na verdade, do Vitória, que é o 17º, pro Grêmio, que é o 13º, é só de 3 pontos, né? Então tá todo mundo embolado, não tem nada resolvido, não dá para cravar quem caiu. Agora, se Sport e Fortaleza já caíram, tem muito campeonato pela frente. Virtualmente eu vejo o Sport rebaixado. Virtualmente, né? E não vejo condições dentro de campo deles conseguirem uma campanha de G4 para sair dessa situação. Tem que pontuar muito, muito alto. E o Fortaleza ainda não falo que virtualmente está rebaixado, eles devem trocar de treinador, pode ter ainda uma certa reação. Então não vou cravar nada como o Zetor cravou, que esses dois estão rebaixados. Mas, enfim, cara, preocupa é do 18º para cima de fato, porque são times aí que estão pontuando e historicamente, né, no segundo turno da Série A pontuação lá da parte de baixo da tabela costuma aumentar, tá? O Mauro Bastos trouxe aqui uma projeção atualizada, né, do que é que cada time pode chegar na tabela caso esses rendimentos continuem. Por exemplo, o Vitória, se continuar com o mesmo rendimento, o mesmo aproveitamento, chegaria a 38 pontos, mas você tem que considerar que eles estão em reação, então devem aumentar esse rendimento, e o Mauro Bastos projeta ali que para escapar você precisa de pelo menos 42 pontos, que pode aumentar ainda. Ou seja, tem que chegar nos 45, cara, para não correr riscos, né? A verdade é essa, mas ficou dessa forma aí. E pro Ceará, cara, a conta é simples, precisa de 6 vitórias arredondando para cima. Com 5 vitórias, acho que escapa, tá? Então, nos próximos 18 jogos que tem, o Ceará precisa de pelo menos 5 vitórias. Desperdiçou a chance de vencer a primeira, né? Contra o Juventude. Vai ter que vencer aí, arranjar 5 vitórias nesse segundo turno, mais alguns empates para escapar, mas com 6 vitórias já deve estar realmente com a permanência garantida na Série A, tá? O Vitória aqui, ó, o 17º, precisa de pelo menos 7 vitórias, né? De 7 triunfos, 7 vitórias para conseguir escapar, o Santos também, o Vasco também. Tá todo mundo mais ou menos com a mesma meta aqui, até o Ceará, de entre 6 e 7 vitórias para poder escapar de vez do rebaixamento nessa temporada. Pro Sport faltam 11 vitórias e pro Fortaleza 9, né? É muita vitória, né? Seria uma relação realmente histórica e espetacular. Mas não dá para duvidar de nada no futebol, mas de fato a situação desses dois times complicou bastante. Beleza? Cara, a situação é essa. Agora, pra gente que torce o Vozão, é mastigar aí durante essas 2 semanas essa derrota dentro de casa e ver o que a diretoria ainda vai fazer em relação a contratações. Acho difícil que contrate, a janela vai fechar agora terça-feira, dificilmente vão qualificar o elenco mais. Infelizmente, né? Eu achei que essa janela poderia ser um salto de qualidade no elenco. Teve ali algumas reposições, uma melhora ou outra, opção a mais ou outra, mas eu acho que é pouca ainda para uma janela de meio do ano, que seria fundamental para o Ceará aumentar ali o seu nível técnico. Vamos ver o que é que se reserva aí ao torcedor do Ceará. Em setembro só teremos 3 jogos, tá? Só 3 jogos no mês de setembro, que começou agora, porque o próximo jogo é só dia 14 de setembro, e a gente só vai ter um jogo em casa, que é contra o Bahia, no dia 20 de setembro. Não é fácil não, tá? Dos próximos 4 jogos, 3 são fora. 3 fora de casa, e o em casa é contra o Bahia, que a gente já perdeu aí quantas vezes? Já perdi as contas. 3 vezes já esse ano? Vai ter que se superar dentro de casa contra o Bahia e tentar pontuar fora de casa, porque senão a zona de rebaixamento vai chegar. E quando chega, meu amigo, chega com força na Série A, não dá para bobear. Beleza? Preocupante, mas temos ainda um cenário favorável que o Ceará consiga se recuperar aí na competição. Deixa o like, compartilha, manda pra geral. Tamo junto, obrigado a quem ficou até o final aqui. Valeu, até o próximo vídeo, próxima live. Bora, Vozão.